a oportunidade de conversar pelo Brasil, quando o pessoal fala de Onda Dura, do pastor Lipão, sua família, é sempre assim, as pessoas ficam marcadas, impressionadas com o amor de Deus que tem sido derramado sobre a vida de vocês. E conjugar Jesus é isso. Conjugar Jesus é conjugar amor. Conjugar Jesus é o que nós vamos ler aqui. Agora então, Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai ler do verso 1 até o verso 20. Diz assim: no princípio era aquele que é o verbo, a palavra, o logos. Ele já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, e por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, o verbo se fez carne, está vendo? A palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: este é aquele a quem eu me referia quando disse: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Este foi o testemunho de João, quando os líderes judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntar: quem é você? E ele respondeu com toda franqueza: eu não sou o Cristo. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos. Pedimos nesses minutos aqui, Pai, que sejam minutos produtivos, proveitosos, frutuosos, frutíferos, para que a Tua palavra ela possa tocar nas nossas vidas, ela possa consertar, direcionar, instruir, repreender, que a Tua palavra, Pai, o próprio Cristo, ó Deus, nós clamamos ao Senhor, fala conosco nesse momento, ó Deus, continue falando aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, por esta conferência, muito obrigado pela vida do nosso irmão, nosso amigo mais chegado que o irmão, o pastor Vinícius Zulato. Muito obrigado por todos que já estiveram aqui, todos que estarão aqui ainda, nessa mesa farta, essa mesa de unidade, essa mesa de comunhão, que essa conferência Onda Dura de 2017 possa ficar gravada positivamente na nossa memória, no nosso coração, como dias, como momentos onde o Senhor falou com cada um de nós, onde o Senhor falou com a nação brasileira, onde o Senhor falou com a igreja brasileira. Deus, nesses tempos excepcionais da nossa nação, queremos ser uma igreja excepcional para a Tua glória, Senhor Jesus, porque do Senhor é todo louvor, toda honra, vem do Senhor, é para o Senhor.
Como diz a tua palavra, dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Senhor é, nós não somos. O Senhor é santo, nós reconhecemos que somos pecadores. O Senhor é poderoso, nós reconhecemos que somos fracos, incompetentes. Mas o Senhor é o nosso Deus. E estamos aqui esses dias é por causa do Senhor, é por causa da sua palavra. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao leão da tribo de Judá. Glória àquele que tem a água viva para nós. Glória à luz do mundo, à porta, o bom pastor, a videira verdadeira. Glória ao verbo que se fez carne. No nome de quem oramos e onda dura diz amém. Diz mais forte, diz amém, amém, amém. O verbo, a palavra. No princípio era o logos, a palavra. No princípio era o verbo, a palavra, o termo logos, ele é muito difícil de ser traduzido. Por isso que, porque significa, logos significa razão, logos significa ordem, logos significa fonte, logos significa ordenamento, projeto, ponte, comunicação. É uma palavra que está em movimento, é uma palavra que cria tudo. No princípio era o logos. Então algumas traduções no português falam, no princípio era o verbo. Uma palavra em movimento. Outras falam, no princípio era a palavra. As palavras são fascinantes. Quem gosta de estudar português? Quem gosta de estudar português? Poucas pessoas gostam, por isso que vocês falam tudo errado. Porque poucas pessoas gostam, você percebeu? Ninguém gosta de gramática, mas gramática é fascinante. A língua portuguesa é fascinante. Olha só, sábia. Sábia é uma mulher que tem sabedoria, sábia. Uma cultura sábia. É um adjetivo. Ela é sábia, ela tem sabedoria. Sabiá é um passarinho. Sabiá é um passarinho, um substantivo. Eu sabia. Saber já é outro significado. Vou perguntar de novo, quem que gosta de português aqui? Quem gosta de português? Aumentou só um pouquinho. Nós somos um país que fala português. Nós temos uma palavra. Qual credibilidade há para uma geração, para uma palavra, para um país, para um povo, que tem no seu vocabulário a palavra que vai além do português, né? É meio indígena. Cumbuca. Só que a gente fala bol. Tem que ir para o inferno essa geração. Traz o bol. Não, bol você manda para o inferno. Traz a cumbuca. Nós temos uma das cadeias idiomáticas mais lindas do mundo. Você pode aplaudir o Senhor Deus pelo Brasil, pela nossa cultura. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque você fala português, você fala tupi-guarani e nem sabe. As palavras são fascinantes. Fala para quem está do seu lado, fala assim, olha para quem está do seu lado, olha aí, fala assim, papibaquígrafo. Fala isso para quem está do seu lado. Não, fala direito, você falou errado. Fala para quem está do seu lado, fala papibaquígrafo, fala, falou errado. Até o final da conferência Onda Dura, quem falar 10 vezes papibaquígrafo sem errar, vai ganhar um abraço do Lipão, tá bom? Eu quero te dizer que Jesus é a palavra. Quem ama Jesus aí? Quem ama Jesus? Jesus é a palavra. João começa então em alto nível. João começa falando que ele é o Logos. E ele fala assim que no princípio era o verbo. No princípio não era a verba, não é o dinheiro. Cantor gospel quer saber a verba para ir no lugar. Servo de Deus, ele quer saber onde tem gente ávida pela palavra de Deus. Aldebrecht quer saber da verba. Nós queremos aqui saber do verbo. Quem quer saber do verbo? No princípio é o verbo. No princípio é a palavra. E aí João vai falando que é difícil de entender. Se você acha fácil, é porque você não entendeu. Porque não é fácil entender. Ele estava no princípio, mas ele estava antes do princípio. Mas ele era Deus e Deus estava com ele. E como é que é isso? Vai dando tilt. Vai travando o seu sistema, você tem que atualizar o iOS. Você percebe de cara que está além da sua capacidade. Porque o Evangelho de Marcos, ele começa mais simples. O Evangelho de Marcos é o mais rápido, ele é o mais prático. A tradição cristã atribui ele é um evangelho escrito para a mentalidade romana, que é prática.
Então, o princípio do evangelho de Jesus, e já começa a falar. E João Batista veio, é o evangelho da rádio, da era do rádio. E João Batista veio, e Isaías disse, e é gol na cruz do Calvário, e acabou a final. O evangelho de Marcos, ele é rápido. Então, no princípio, acabou. É rápido. E vão por todo mundo pregando o evangelho. Vão por todo o cosmos. Ide por todo o cosmos. Aparece cosmos. Cosmos. Então já começa rápido. Aí tem Mateus. Mateus, que na ordem canônica ele vem antes de Marcos. Mas Mateus, ele é o evangelho que começa com Abraão, com Davi e Abraão. E aí a tradição da teologia atribui esse evangelho. Um evangelho assim, o foco dele, um dos focos dele é mostrar que Jesus, ele é o Messias esperado pelos judeus. A palavra de Mateus é a palavra cumprimento. Jesus cumpriu a lei, Jesus cumpriu as profecias, Jesus cumpriu o papel da nação de Israel. Então ele começa com gerações de Babilônia para Davi, de Davi para Abraão. Hoje à noite nós vamos falar sobre Abraão aqui. Eu sou antes de Abraão. Trago um convidado, noite de salvação, amém, queridos? Aí então, Marcos, princípio, aí Mateus vai para Israel. Aí Lucas, que escreveu também Atos, Lucas ele é o evangelho para os gentios. Então, a genealogia de Cristo em Lucas 3, 4, vai, quando está falando ali no início, o Natal, e aí vai falando. Aí quando fala da genealogia de Jesus, remonta a Adão, filho de Deus. A genealogia de Jesus vai até Adão, porque é para a humanidade. Jesus morreu por todos os seres humanos. Amém, queridos? Todos. Pode ser diferente a cor da pele, o jeito do cabelo, as suas feições. Todos nós temos sangue vermelho. Todos nós somos descendentes de Adão. Somos descendentes do primeiro Adão, mas alguns são descendentes do segundo Adão. Jesus. Ele é o último Adão, a finalidade. Então o evangelho... Aí chega João, aí João complica de vez. Porque agora não é rápido, agora não é a nação de Israel, agora não é a humanidade, no princípio era a palavra. Agora você não está entendendo nada, nós não estamos entendendo nada. Se você entendeu, é porque você não entendeu. Porque o certo é não entender mesmo. Vai além da nossa limitação. Deus é infinito, nós somos finitos. Deus é incompreensível, Ele é acima do nosso intelecto. Ele é Deus, você ama esse Deus? Ele é maior do que nós. Então no princípio era o verbo, Ele estava com Deus, Ele era Deus. Esse verbo criou as coisas, criou tudo que existe. E tudo existe na linguagem. O filósofo da linguagem, Ludwig Wittgenstein, diz: os limites da sua linguagem são os limites do seu mundo. Os limites da sua linguagem são os limites do seu mundo. Eu conto uma história, eu estava um dia com a minha filhinha, eu tenho uma filhinha muito gata que chama Maria, ela tem 4 anos, mas pode tirar o olho, você que tem 4 anos vai ter que comer muito arroz com feijão. E a Maria, ela estava assim, vendo os livros, eu estava mostrando os livros para minha filha, na livraria, ela estava vendo os livros, toda bonitinha, andando para um lado, andando para o outro, toda bonitinha, e aí tinha 2 japonesas olhando assim, elas são parentes do Teo Hayashi, da Zoe, elas estavam olhando assim. Aí elas ficaram olhando, ai, que menina bonitinha, e a Maria toda bonitinha mesmo, né, andando. Aí elas perguntaram assim para mim, nossa, mas a sua filha é tão bonitinha. Eu falei, eu sei, ela é tão bonitinha. Como é que você faz para gostar tanto dos livros, das letras, assim, ela é tão pequenininha e já gosta tanto das historinhas? Como é que você faz? Aí você tem que pregar Jesus, tá? Você tem que verbalizar o verbo. Quem quer verbalizar o verbo? É porque ela é assim, porque todas as noites nós conversamos sobre a Bíblia lá em casa. Quando eu falei isso, a Japa 1 falou para a Japa 2 assim, sushi. Gente, eu fiquei com uma raiva. Quem fica com raiva quando você não entende o outro falando? Dá uma raiva. E elas debochando, sabe? Eu fiquei com uma raiva. Eu queria tanto. Falei, Teófilo Hayashi, baixe em mim aqui agora, para eu dar uma resposta para essa filisteia de Tóquio. Eu queria falar alguma coisa. Kawasaki Ninja, super campeões. Tamagotchi, Nissimyojo. Yu Yu Hakusho para você, Kamehameha. Então a gente não entende. A linguagem de Deus está acima da nossa linguagem. Nós somos tudo finito. Deus é infinito.
Nós somos limitados, Ele é todo poderoso. Nós somos temporais, Ele é eterno. Como é que você vai entender isso? Não tem como entender. Tem como a gente chorar. Mas então, é nesse momento, o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele está falando, e aí nós não estamos entendendo muito direito, mas nós estamos lendo no princípio, era o verbo e a luz, e aqui tem uma mesclagem com Gênesis, e aqui ele está falando, e aí de repente fala assim no verso 6, Deus, aí ó, na verdade no verso 5 já começa, aí a luz brilha na escuridão, aí você começa a entender, você começa a ver uma luz no fim do túnel, aí você começa, ó, luz eu entendo, ó, de luz eu entendo, a luz vai me cegar se eu ficar olhando para ela, aí de luz, trevas, peraí, agora eu comecei a entender, luz, trevas, aí já entrou no primeiro dia, já está na minha, aqui, opa, aqui você deixa, aqui eu já comecei a entender um pouquinho, luz e trevas eu entendo, aí ele vem falando, a escuridão não consegue apagar essa luz, tal. Aí de repente fala assim, Deus enviou um homem, João, aí todo mundo conhece o João, quem conhece o João? Eu conheço o João, um monte de João, ó João, tio João, arroz tio João, João de Barro, João está por todo lado, aí agora entrou na história, quem está entendendo o que eu estou falando em nome de Jesus? Agora a linguagem começou a chegar perto de nós, quem chama João? Tem algum João aí? Dá um tchau aí, quem chama João? Temos um João, dois João, tem mais João? Está com déficit de João aqui, Lepão. Precisa de mais João nessa igreja, por isso que não tem evangelho de João aqui, tá vendo? Está com muito Mateus e Marcos apavorado aqui. Precisamos de João. Aí esse João, ele chegou para falar a respeito da luz. Sabe quem é esse João? Você. Somos nós. Quem quer anunciar o verbo? Então é você. João é eu e você. Somos nós. João são essas pessoas que vão anunciar aquele que é maior do que nós. Então, João, quando eles chegaram para João, ele é o que vai anunciar a verdadeira luz. Ele não é a luz. Nós não somos a luz. Nós não somos o verbo. Ele é o verbo. Jesus é o verbo. Mas a nossa vida tem que apontar para Jesus. A nossa vida tem que apontar para Jesus. Ele, olha o verso 8. Ele não era a luz, mas veio falar sobre a luz. Nós vamos falar de algo que é maior do que nós, Jesus. Nós vamos falar desse algo que é maior do que nós. E aí, um dos versos mais lindos de toda a Bíblia, no verso 14. E aí, a palavra, olha, se tornou carne. Conjugou, está vendo? Na raça humana. Essa palavra, agora vai dar para entender o que é essa palavra. A palavra se fez carne em Jesus de Nazaré. Naquela estrebaria, na plenitude dos tempos, Deus se fez carne e osso, cheio de graça e verdade. Agora Deus, Ele está andando no nosso meio. Agora Jesus está andando no nosso meio. E aí você começa a ler o Evangelho, Jesus andando. Agora essa palavra que é tão profunda, ela se fez agora palpável, concreta, onda dura, uma onda que é dura. Ela se fez agora onda dura. Ela se fez agora, o que era uma coisa abstrata, agora concretizou. Você pode encostar em Jesus, você pode tocar em Jesus. Tomé, toca aqui do meu lado. Toca aqui na minha mão. Você pode tocar em Jesus. E aí Jesus agora começou a andar, ele está em movimento. A palavra é criadora, libertadora, está em movimento. E ele começa a chamar, sigam-me, sigam-me. Desafio 1, não é baleia azul não. Alfabetização, número 1, alfabetização. Primeiro Jesus vai alfabetizar essa galera. Para você, quem quer, vou perguntar de novo, quem quer conjugar Jesus? Para conjugar Jesus, número 1, você vai ter que ser alfabetizado. Por isso que João disse assim, a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Foi o que Vinícius acabou de dizer aqui. A revelação é progressiva, primeiro veio a lei, aí a graça e a verdade em Jesus. A lei é esse momento pedagógico. O legalismo é esse momento pedagógico de separar. O que é o livro de Levítico? É Deus desenhando como é que funciona. Vou desenhar para vocês. É o seguinte, aqui é o arraial do povo de Deus. Vamos desenhar. Agora está aqui, está marcando um X aqui. Alguém vai ficar tocando alguma coisa aqui. Aí vamos marcar. É o seguinte, aí aqui é o arraial do povo de Deus. Vocês não são todo mundo. Ah, mas todo mundo faz isso. Primeira pessoa foi Deus. Vocês não são todo mundo. Vocês são
o meu povo. Mas Deus, olha lá, o povo lá faz isso. Mas vocês não, vocês são todo mundo. Vocês não são todo mundo, eu estou chamando vocês para ser meus filhos. Eu quero formar a minha família. Então Deus está desenhando, Ele está explicando, começando do começo. Vogal, A, E, I, O, U. A, B, C, são consoantes. Vocabulário, alfabeto. A Maria já canta com 4 anos de idade. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Aí ele está desenhando. Quando você pecar, aí você vai ficar fora do arraial. Aí fica lá o menino que fez a coisa errada na escola com um negócio de burro assim. Pedagógico. Você, tá vendo? Por quê? Para você olhar. Quando você está em pecado, é isso que acontece. Todo mundo está feliz e você, seu nome não está na lista VIP, você está fora. Você não entrou na festa. Está todo mundo feliz, mas por quê? Porque você está desobedecendo. Então Deus está desenhando em Levítico. Quem está entendendo em nome de Jesus? Primeiro você vai ter que ser alfabetizado, menino. Então 3 anos, mas essa alfabetização não é uma aula só teórica. Jesus encarnou. Ele, sigam-me. Eu vou mostrar para só se vinde após mim. Eu vou transformar vocês de pescador de peixe em pescador de almas. Eu vou transformar. Jesus propõe uma marcha, sigam-me. Jesus propõe movimento, sigam-me. A onda está andando, e ela é dura, e vamos andando. Sigam-me. Jesus propõe uma transformação. Eu farei vocês pescadores de almas. Jesus propõe uma missão, pescador de almas. Jesus quer trabalhar na nossa identidade. Jesus quer trabalhar, então Ele está ensinando. Vem andando, vem andando. O discípulo não é maior que o seu mestre. Vem entender o que é seu verbo. Vem entender como é que Deus age, como é que Deus pensa. Vem entender, vem entender. E Jesus começa a curar, abraçar. Chega um leproso, ajoelha na frente dele. Se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. Eu quero purificar. E Jesus toca no leproso. Agora não é mais a lepra que vai. É a santidade que cura e salva o leproso. Olha assim, ó, vocês aprenderam que não pode tocar no leproso? Porque a lepra pega em vocês. Agora eu vou mostrar que agora é diferente. Agora é o nosso poder, o poder do Pai, que vai salvar. Ele toca e ele cura o leproso. Quem está entendendo em nome de Jesus? Vamos andando, vamos andando, vamos andando. E aí chega as crianças. Jesus, essas crianças estão andando, estão atrapalhando. Deixa, sai vocês. As crianças vêm e vocês vão embora. O evangelho é com as crianças, vem as crianças. Ó, tem que ser pequenininho igual esse aqui, ó. Olha esse menino que bonitinho, olha só, que bonitinho. Tem que ser igual esse menino aqui. Vocês estão muito grandes. Vocês estão tudo orgulhosos. Estão tudo arrogantes, não sabe nada. Pensa que é alguma coisa. Tem um diploma, construiu nada na vida, sabe nada, não escreveu nada. Tem que ser igual esse menino aqui, humilde. Aí entra no reino de Deus. Não tem que ser fariseu. Só que todo mundo queria ser mestre da lei. Jesus está chamando discípulo, aprendiz da graça. E aí os discípulos estão anotando. Anota aí, Tomé. Duvido que você anota. Anota aí. Judas, Carioca, você está fazendo? Estou roubando, peraí. Estou roubando a cantina da conferência, está amarrado. Eu não falei qual conferência. Vamos andando, aí está andando. Aí eles estão discutindo. Eu quero ficar com o Ministério da Fazenda. Esse Jesus aí, esse cara é top. Esse Jesus aí vai tomar o poder do Brasil, revolução, a Lava Jato vai limpar e Jesus vai ser o presidente do Brasil. Jesus vai ser o presidente. Eu quero ser ministro da Fazenda. O outro, não, eu que vou ser ministro da Fazenda. Eu vou ser, não, o Dirceu sou eu, você não. Você é Delúbio, você vai ser tesoureiro. Não, tesoureiro é o Judas. Não, e aí Jesus escutou. Opa, oa. O que é isso que vocês estão falando aí? O que vocês estão falando aí? Entre vocês não vai ser assim. O maior é o menor. Por isso que Paulo vai falar, quando sou fraco, é que eu sou forte. E aí Jesus vai começar a ensinar princípios revolucionários, que invertem, que viram o mundo de cabeça para baixo. O último é o primeiro. Quem recebe essa palavra em nome de Jesus? Feliz é o que chora. Quando você perde a sua vida, aí você vai ganhar. E Jesus está ensinando isso, e está explicando isso. E ele vai andando, e ele anda na água. Eu não sei andar na água, então eu vou cair. Então ele vai andando, imagina Jesus andando aí no ar. Ele vai andando. Aí Pedro vai, anda um pouquinho, afoga. Na onda mole. E Jesus está andando.
quem que é ser alfabetizado por Jesus? Então, número 1, para você conjugar o verbo, sabe o que você tem que fazer primeiro? Ser alfabetizado, conhecer essa mensagem, conhecer Jesus, conhecer o que está no Evangelho. Agora, nunca leu o Evangelho, quer mudar o mundo para Jesus, vai ler o Evangelho, menino. Vai aprender o arroz com feijão, vai entender o que significa misericórdia quer e não holocausto. Então Jesus chega diante de Nicodemos, que era o PhD em teologia, ele humilha Nicodemos. Ele faz Nicodemos se sentir um bebê perto do conhecimento supremo de Jesus. Jesus é a sabedoria de Deus. Então, em primeiro lugar, você tem que ser alfabetizado. Essa geração tem que entender do alfa ao ômega, as letras. Você não vai começar escrevendo tese de doutorado, você vai começar aprendendo as vogais. É assim que funciona. E aí você vai crescendo, e aí você vai crescendo. Então Jesus andou com os discípulos, o verbo se fez carne. Ele explicou, é assim que tem que fazer. Olha aqui, quando te insultarem, você não revida, sejam estratégicos. Sejam simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Sejam estratégicos, não é chegada a hora. Aprendam a ter discernimento. Ele está falando e está mostrando. Ele está falando e está exemplificando. As palavras de Jesus explicavam as suas ações. As suas ações comprovavam as suas palavras. E os discípulos estão aprendendo com Jesus, recebendo informações, vendo, tentando entender aquilo. E Jesus está mostrando. Você quer aprender mais com Jesus esses dias nessa conferência? Amém, queridos? Vocês vão dizer que nós vamos aprender, porque Jesus não ensinava só falando, era agindo. É a palavra encarnada. É a palavra encarnada. É isso que não é ser um hipócrita. É isso que não é ser um fariseu que tem uma aparência, mas vive outra. A geração Instagram é extremamente ingênua, boba, acredita em tudo que vê. Nossa, você está expondo muito sua vida. Eu não estou expondo nada, eu só coloco o que eu quero. E a hora que eu quero, nem sou eu nessa foto, olha direito. É uma geração ávida de ficar vendo foto e acredita em tudo que vê. Para de levar a sério o Instagram, gente. Eu não vejo Instagram, as pessoas, umas análisezinhas de filosofia de banheiro, sabe? Essas pessoas ficam postando coisas no Instagram, uma vida que não vive. Cara, o Instagram não é a vida, é o Instagram. Instagram é uma bobagem, Instagram é ali. Você põe, Instagram, só que tem gente que o Instagram é a vida da pessoa, é a reputação. Cresce, menino. Cresce, moleque. Sabe? Filosofia de banheiro, querido. Está na hora de ter a teologia do Evangelho na sua vida, menino. Facilmente engana vocês. Qualquer coisa que fala, acredita. É menino, levado por qualquer vento de doutrina. Vai para lá, vai para lá, vamos para lá, vamos para lá. Efeito banada, agora vai para lá. Agora vai para lá. Uou! Siga Jesus. Para de fazer crítica imatura, comentário estúpido sobre coisas grandes que você não entende. Está na hora de ser alfabetizado, saber interpretar suas emoções. Tem um monte de analfabeto emocional, não sabe interpretar as próprias emoções e quer interpretar o cosmos. Você não sabe nem a hora que você está com fome e quer falar das fomes da geração. Você não sabe nem o que é Brasil. Você não sabe nem quem foi Joaquim Nabuco. Você não sabe nem quem é o tio da padaria. Não! Você não sabe de nada. Vai ser alfabetizado, menino. Igual o Caetano Veloso. Você é muito burro. Isso que você está falando é burro. O meme, você é um meme. Mimimi. A geração mimimi, filha da geração nhenhenhen. Que é um monte de gente que não sabe o que está falando. Vai ser alfabetizado, moleque. Quer falar de cristianismo, não leu nem a Bíblia inteira. Sabe nada, coisa básica, quem dá palpite. O que é isso, gente? E eu não estou falando só de ter informações na cabeça, de viver. O que você viveu na sua vida? Alguém aqui já foi despejado de casa por causa da igreja? Eu já fui. Despejado de casa. Alguém aqui já caiu do 5º andar e se machucou? Nem eu. 9 verdades e uma mentira. Já foi a mentira. Número 1, Jesus está mostrando. Teve um dia, eu sempre conto essa história. Aula, sociologia jurídica, professora, eu não falo só o nome dela, que é um modo para preservar, né?
Maria de Lourdes. Ela chegou e falou assim: vocês precisam apresentar o trabalho. Grupo, Davi, Alfredo, Maurício, Guilherme. Era meu grupo. A gente não sabia nem que existia aquela aula, que mais que tinha um trabalho. Mas olha, segundo período, o que é essa matéria aí? Sociologia jurídica, vocês têm que apresentar o trabalho. Qual que é o tema? Segurança pública. Vem, estou esperando. Quanto vale? A alma de vocês. Aí vale todos os pontos. Aí, por incrível que pareça, em 2004, eu sei que vai ser muito chocante o que eu vou falar para algumas pessoas aqui, mas em 2004 não existia smartphone, é sério, diante de Deus, não existia. Consulta não existia internet, telefone. É uma coisa chocante para algumas pessoas, né, que cresceram escutando Hannah Montana, essas coisas. Eu sei que é chocante isso. Sei que são. Mas não existia. Aí eu falei assim, segura as pontas. Eu entrei assim, falei, segura as pontas. Eu coloquei no Google, segurança pública. Tinha uma internet a manivela na época, a gente jogava carvão. Falei, estagiário, põe carvão. Ele pôs carvão. Aí eu olhei assim na primeira página do Google, era cadê? Aí eu anotei algumas coisas e fui para a sala. Professor, pode apresentar. Bom dia, turma, tudo bem? Nosso trabalho é sobre segurança pública. Que tema importante. Tema muito importante. Eu falei 40 minutos. O quê? Eu não me pergunto, mas eu falei 40 minutos sobre segurança pública. E no final de um discurso, você tem que falar uma frase forte, né? A última palavra também forte. E é por isso que nós estudamos segurança pública, para estarmos numa sociedade mais justa e solidária. Muito obrigado. A sala aplaudiu. A professora, é isso que eu espero de vocês. Parabéns, Davi. Trabalho bem feito, bem explicado, bem... E meus amigos rindo. Sabe por quê? Porque falar é fácil, difícil é viver. Difícil é estudar. Ser 171 é fácil. Enrolar ali, lábia, tranquilo. Você estuda, você dá um jeito. Difícil é viver. Você pode comprar um diploma, mas não pode comprar o conhecimento. Esse é o problema dessa geração que quer conjugar o verbo Jesus, mas não aprendeu as vogais. Não aprendeu as vogais. Quer falar de Jesus, mas só tem ideia. Não é ideias dos apóstolos depois de João. É atos dos apóstolos. Não tem, vamos abrir a Bíblia, Palpites dos Apóstolos, capítulo 4, verso 2. Temos um grande pitaco que aqui Pedro vai dar diante da multidão. É atos. Quem quer ser atos? Atos. É atitude. Então essa alfabetização não são só letras e palavras, é com a vida, é sofrer, é chorar, é gemer, é sentir a dor das pessoas. Eu já estou antecipando a próxima pregação daqui a pouco, que eu vou falar sobre a gente sentir, amém, queridos? A gente sentir a dor da nossa geração. Então, é viver, é dormir onde Jesus dorme, comer o que Jesus come, passar o que Jesus passa, estar na tempestade com Jesus. E eles estão andando, e onde terminou essa estrada? Na cruz. E aí, número 2, depois de ser alfabetizado, você vai ser provado. E aí, a hora da cruz e na hora da prova, todo mundo foi reprovado. Só Jesus foi aprovado. Só Jesus foi aprovado. Eu sempre repito essa frase: existe hoje leite sem lactose, café descafeinado, e daqui a pouco vai ter pão desponzado, mas nunca vai existir fé cristã sem Jesus Cristo. Evangelho sem cruz, salvação, aplauda Jesus, salvação sem a morte dele na cruz do Calvário. Nunca vai ter fé cristã sem Cristo. Só Ele é digno, como o Vinícius pregou agora. Por isso que só Ele é digno. Não foi Maomé, não foi Moisés, não foi Edir Macedo, foi Jesus que morreu na cruz. Ele é o verbo que se fez carne, Ele é o verbo que foi crucificado. E nesse momento todo mundo fugiu, todo mundo ficou com medo, todo mundo ficou assustado. Mas no terceiro dia Ele se levantou dos mortos, querido. No domingo pela manhã, Ele se levantou, Ele ressuscitou, o Espírito Santo vivificou Cristo. Ele vive, Ele reina, Ele está aqui. Ele é. E quando Ele ressuscitou,
Aí os discípulos foram lá, aí os discípulos olharam, aí Tomé tocou, ó, é concreto, é Ele mesmo, Ele ressuscitou, o impossível aconteceu, Ele é Jesus, tudo que Ele disse é verdadeiro. Tudo isso que Ele ensinou com a vida dele, Ele selou com o sangue dele, está consumado. E agora eles estão entendendo, e agora Jesus vai dizer, no Monte das Oliveiras, agora vocês viram como é que faz, agora chegou no final. A cruz não é o final, a cruz é um momento. A cruz é a Páscoa, a cruz é a passagem, a morte não é o fim, porque Ele é eterno, Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Quem recebe essa palavra essa tarde aí, querido? Ele levanta, e agora Ele diz, no Monte das Oliveiras, agora vocês vão. E eles olharam, 12, eles olharam assim, para onde, Jesus? Por todo mundo. Mas como, Jesus? O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Vão, ide, mas eu estarei convosco todos os dias. Para o discípulo de Jesus, o ide é um vamos. Vão, mas eu vou com vocês. Vocês já sabem como é eu à frente. Vocês já aprenderam. Agora eu vou habitar em vocês através do Espírito Santo. O Espírito vai ser o selo, Ele é o penhor, eu estarei com vocês. Nós estamos aqui reunidos, é no nome de Jesus, é no sangue de Jesus, é no nome dEle que nós somos salvos. Não há nenhum outro nome pelo qual nós podemos ser salvos, que não o nome de Jesus. É no nome de Jesus que os demônios são expulsos. É no nome de Jesus que nós oramos em nome de Jesus, amém. Diante do nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Nós somos cristãos, pequenos cristos. E agora nós vamos andar conjugando Jesus como Ele ensinou. Ele capacitou. Ele está conosco. Que a sua vida verbalize Cristo. Deixe de ser verborrágico, que só fala, tuita, escreve, posta. Não tuitarás nada inútil, nenhum tweet torpe saia dos vossos dedos. Nenhuma foto torpe saia do seu Instagram. Que tudo que você verbalize seja Cristo. Perguntaram para um menino assim, a professora perguntou, menino, fulano de tal, conjugue o verbo, qual o tempo que está a conjugação do verbo amar? Ele, perdido, tempo perdido, professor. Amor é tempo perdido, não serve para nada. Conjugar Jesus é conjugar o amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso que é Jesus, Ele é o verbo. Que você possa então ser essa pessoa que vai verbalizar Cristo nesses dias. Que nós sejamos então esse João. Esse foi o testemunho de João. Olha só, ele que, quando os líderes chegaram, quem é você? Quem é você? Sabe qual que é a primeira convicção que você tem que ter? Que você não é o Cristo. Quem é você? Verso 20, ele respondeu com toda a franqueza, eu não sou o verbo, eu não sou o Cristo, mas tem um que é, o nome dele é Jesus. Eu estou preparando o caminho dele, que nós sejamos essa pessoa aqui, amém, queridos? Nós vamos viver o Evangelho e apontar para o Evangelho encarnado que é Cristo. Que do alfa ao ômega da sua vida, você possa viver isso. Quando Billy Graham disse assim, quando vamos a Jesus, o desconhecido se torna conhecido. Que a nossa vida comece a tirar a neblina dos olhos das pessoas, para que elas comecem a ver um pouco da luz de Jesus. Que a tua vida seja esse sinal que vai apontar para Cristo. Pedro fala com o paralítico, olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e anda. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, apóstolo Paulo. Você recebe essa palavra na sua vida? No princípio era o verbo. Vamos orar. Deus, nós te louvamos. Queremos, ó Pai, que o verbo esteja em nós. Queremos comunicar Jesus com a nossa vida, com as nossas atitudes. Queremos entender, mas mais do que entender, conhecer, mais do que conhecer, viver, obedecer. Queremos, ó Deus, tudo que o Senhor tem para nós. Não queremos viver, ó Deus, uma fé distorcida. Não queremos um self-service da fé. Nós não queremos, ó Pai, uma fé incompleta.
nós queremos conhecer Jesus, queremos conhecer o poder da ressurreição, queremos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor Jesus. Queremos ler Jesus e que as pessoas leiam Jesus em nós. Que a nossa vida, ó Pai, seja Cristo sendo lido em voz alta. Nós oramos no nome dele e onda dura diz amém.